Fala moçada, tudo certo com vocês? Aqui é o Prof. Leandro e hoje nós vamos trabalhar com aquela queridinha de todos. Mas do que o senhor está falando, professor? Regra de 3 simples. A famosa regra de 3 simples, ela aparece, gente, em prova, aparece em vestibular, aparece no seu dia a dia. Você tem que fazer festa de aniversário para o seu filho. Você fica fazendo aqueles cálculos para, poxa, se eu vou chamar uma criança vai comer em torno de 11 salgadinhos. Se eu for chamar 25 crianças, vai ser tantos salgadinhos. Então, isso é regra de 3, ela está participando do seu dia a dia o tempo todo. E agora a gente vai aprender a trabalhar com essa regra de 3 de uma maneira mais tranquila, mais calma e de forma que você não esqueça de jeito nenhum esse conteúdo, tá certo? Então me acompanha aqui para o quadro, o material já está com vocês aí, você já deve ter lido ali a teoria que o prof mandou, eu vou comentar com vocês sobre essa teoria e a gente vai fazendo os exemplos e alguns exercícios. Vamos embora! Regra de 3 simples. Primeira coisa, dentro da regra de 3 simples, é você entender o que são as grandezas. Professor, como assim que são a grandeza? Grandeza é tudo que você consegue medir. Tudo. Tudo que você consegue medir, mensurar. Isso tudo se chama grandeza. Não esquece disso, beleza? Não esquece disso. Eu tô confiando em você. Tudo que você consegue medir é grandeza. Como assim? Velocidade, tempo, altura, massa de um corpo, quantidade de pessoas, quantidade de material que você precisa comprar, número de operários dentro de uma obra, impressões que eu preciso fazer, tudo que eu consigo contar é uma grandeza. Você viu? Não é tão difícil assim a gente gravar, não é mesmo? Agora, vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Quando eu estou fazendo a comparação de duas grandezas, existem algumas relações que podem acontecer com elas. Como assim, professor? A primeira relação importante que pode acontecer com a grandeza é ser diretamente proporcional. Veja só, vamos pensar aqui da forma lógica com o prof. Leandro. Se eu vou ter que fazer um bolo de aniversário, certo? Vou fazer um bolo de aniversário para o meu filho. Para o meu filho, para os amiguinhos dele. Quanto mais amiguinhos eu chamar, maior tem que ser o bolo. Se o bolo vai ser maior, eu tenho que colocar mais chocolate. Se o bolo vai ser maior, eu tenho que colocar mais trigo. Se o bolo vai ser maior, eu vou ter que colocar mais ovos, mais açúcar. Veja só, grandezas que são diretamente proporcionais. Conforme uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Conforme uma diminui, a outra diminui também na mesma proporção. Não é Karate Kid, cara. É grandeza diretamente proporcional. Beleza? Então, vem comigo, ó. O exemplozinho que eu passei para vocês. Certo? Aquele exemplo. Nós temos aqui o número de impressões e a quantidade de tempo para fazer essas impressões. Eu acabei não colocando aqui, ó. Eu vou corrigir, ó. Em horas. Pronto. 4.000 impressões, 1 hora. 6.000 impressões, 1h30. 8.000 impressões, 2 horas. 10.000 impressões, 2h30. 12.000 impressões, 3 horas. Uma coisa que é muito legal é que se você fizer todas essas divisões, todas elas vão dar o mesmo resultado. Qual que é o nome da grandeza aqui? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional significa que a gente vai dividir essas grandezas. Significa que a gente vai fazer essa divisão. Então, se eu dividir 4.000 por 1, vai dar 4.000. Se eu dividir 6.000 por 1,5, vai dar 4.000. Se eu dividir 8.000 por 2, vai dar 4.000. Todas essas divisões, elas dão 4.000. Certo? Beleza? Todas elas dão 4.000. Se esse 4.000 é igual para todas, ele é a minha constante K, tá certo? Sempre que você for trabalhar com sequências proporcionais, diretamente proporcionais, e todas elas derem o mesmo resultado, isso significa para ti que você tem uma constante de proporcionalidade aí, tá bom? Perfeito? Ótimo, vamos lá. Agora,
E se eu quisesse pegar duas dessas frações e somar? O que ia acontecer, será? Vamos pegar, por exemplo, essa primeira fração aqui e essa. Vamos somar para ver o que vai acontecer. Então vem comigo, ó. 4.000 mais 8.000. Só que eu não estou somando frações, tá certo? Talvez a maneira como eu me expressei não foi muito clara. Mas eu vou somar os numeradores e somar os denominadores. Olha o que acontece aqui. 4.000 mais 8.000, 12.000. 1 mais 2, 3. Quer dizer que se são diretamente proporcionais, eu posso fazer essa soma de numeradores e denominadores que vai manter a proporcionalidade da minha fração. Que maravilha! E agora a gente vai fechar a parte de diretamente proporcionais utilizando aqui o método das flechas. Eu já fiz aqui para vocês a dancinha, né? Se são diretamente proporcionais, elas vão seguir sempre a mesma proporção. G1 e G2 aqui são as grandezas. Você viu colocar algum número aqui por acaso? Coloquei algum número aqui dentro? Não coloquei. E é por isso que você erra a regra de 3. Porque você foca no número, não foca na grandeza. O que importa na regra de 3 é a grandeza, não é o número. Então fica ligado nisso para você não errar mais. Senão eu apareço do seu lado, você vai ver. Eu apareço do seu lado para puxar o teu pé se você ficar focando em número, em regra de 3 e não focar na grandeza, que é a parte mais importante para a gente. Vamos lá, ó. Se são diretamente proporcionais às grandezas, a gente vai multiplicar cruzado para fazer de uma maneira mais rápida isso daí. Então, você vai multiplicar os valores cruzados, certo? Tanto faz se as duas sobem ou se as duas descem, você vai multiplicar cruzado. Prof, mas o que são grandezas diretamente proporcionais? Como eu falei para você hoje, o bolo para o meu filho, tá bom? O bolo para o meu filho. Agora, lá nos exemplos que eu passei para vocês, eu falei de uma escala que nós tínhamos, 6 metros na vida real, representam 8 centímetros no desenho. E 7,2 metros na vida real vão representar quantos centímetros? Não sei. Vamos descobrir isso agora. Eu quero que você perceba o seguinte. Eu não coloquei número aqui. A gente está analisando a grandeza. Quanto maior for o tamanho real, maior será o tamanho no meu desenho. Isso é automático. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado. Professor, agora eu posso colocar aí os valores numéricos? Com certeza. Depois que você já descobriu a proporcionalidade, você pode sim colocar os valores numéricos. Vamos lá, ó. 6. Olhei o de baixo. 6 metros na vida real. Tem no desenho 8 centímetros. E 7,2 metros na vida real vai ter X centímetros. A gente só multiplica isso aí cruzado e ainda não tem erro mais, ó. 6 vezes X vai dar aqui pra gente 6X. E aqui 8 vezes 7,2. Pronto. X é 8 vezes 7,2 dividido por 6. Aqui a gente pode fazer essa divisão primeiro, porque como a gente tem uma multiplicação de números aqui em cima, eu posso dividir um deles pelo de baixo. 7,2 por 6 é 1,2. Então, x é 8 vezes 1,2. E 8 vezes 1,2 dá pra gente 9,6 centímetros. Prof, 7,2 por 6 dá 1,2? Faça a continha aí. Pausa esse vídeo, faça a conta e confere, tá bom? Vamos lá, continuando a nossa maravilhosa aula sobre regra de 3 simples. Foca em mim agora aqui, ó. Vem cá, ó. Inversamente proporcionais. Se diretamente proporcionais, conforme uma cresce, a outra cresce também, e conforme uma diminui, a outra diminui também, o inversamente proporcional vai ser assim. Conforme uma grandeza cresce, a outra diminui.
na mesma proporção, certo? Conforme uma cresce, a outra diminui na mesma proporção. Então, para você, você tem isso daqui, ó. Um automóvel a 40 km por hora demora 12 horas para desenvolver um determinado trajeto. A 60 por hora ele demora 8 horas. A 80 por hora demora 6 horas. A 96 km por hora ele demora 5 horas. E a 120 km por hora ele vai demorar 4 horas. Mas se é inversamente proporcional, eu também vou ter que dividir. Mas não dividir normal. Eu vou ter que dividir pelo inverso. Como assim? Você vai ter que inverter o número que você está usando lá embaixo para dividir. 1 sobre 12. 1 sobre 8. 1 sobre 6. Aí, prof, mas não fica menos 12? Não, não, cuidado. O inverso significa inverter, é 1 sobre. E 1 sobre 4, perfeito. Se você pegar qualquer uma dessas frações e resolver qualquer uma delas, vai dar o mesmo resultado. Então, ó, 40 dividido por 1, 12avos. Vai ficar 40, propriedade de divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 12 sobre 1. 40 vezes 12, 480. Se você fizer isso para qualquer outra fração ali, vai dar certo também. Então, ó, 480. Essa é a minha constante de proporcionalidade. E ela é muito mais do que isso nesse exemplo. Nesse exemplo, ela é a distância que a pessoa percorreu. Ela é a distância. Muito maravilhoso isso. Matemática é linda, cara. Ela é a melhor de todas. Então, foca aqui no prof. Vamos embora. Método das flechas. Usando o método das flechas para calcular as inversamente proporcionais, veja só. Conforme uma cresce, a outra diminui. Conforme uma cresce, a outra diminui na mesma proporção, certo? Você vai multiplicar reto. Vai multiplicar reto. Prof, dá mais uns exemplos de inversamente proporcional? Sim. Dou mais uns exemplos de inversamente proporcional? Sim. Por exemplo, se você coloca mais operários para trabalhar na sua casa, vai demorar menos tempo. Porque quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo para cumprir um determinado projeto. Beleza? Essa é uma ideia que nós temos aqui agora. Temos velocidade média e tempo. Velocidade média e tempo. O que eu acabei de falar? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. O número de operários que você tem se trabalha como se fosse velocidade. Como são grandezas inversamente proporcionais, eu vou multiplicar reto. Coloquei algum número aqui dentro? Não! Não foca no número, foca na grandeza. 96 quilômetros em 5 horas, 100 quilômetros em x horas. 100 vezes x, 100x. 5 vezes 96, a gente já fez aqui no exemplo de cima, tem que dar 480. Professor, mas o senhor não fez o 5 vezes 96. Só que é constante, todas têm que dar a mesma coisa. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 100, que é 4,8 horas. E se você me responder numa prova que é 4 horas e 80 minutos, ah, mas eu vou achar onde você mora. Você pode ter certeza que eu vou achar. Isso é ameaça mesmo, tá bom? 4,8 horas não é 4 horas e 80 minutos. Lembra que numa hora tem 60. Não tem como. Então, na verdade, o que você tem ali, ó, vou até colocar aqui do ladinho, é 4 horas mais 0,8 horas. Vai dar 48 minutos, porque você multiplica por 60. E finalizamos mais uma continha maravilhosa aqui na nossa aula. 4 horas e 48
minutos. Senhoras e senhores, tenham um excelente dia. Um beijo no seu coração e até mais.